Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Começamos o tempo da quaresma, o tempo quaresmal, cuja abertura aconteceu na quarta-feira passada, conhecida como Quarta-feira de Cinzas. Por que Quarta-feira de Cinzas? Quem participou da celebração sabe, né? Nós recebemos as cinzas na testa, né, na cabeça, com a palavra, né, do sacerdote, do ministro da Eucaristia. Convertei-vos e crede no Evangelho. Alguns dizem, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Porque essas cinzas vão nos lembrar do Antigo Testamento, como as pessoas faziam quando se arrependiam. Vocês podem ler aí nos diversos, né, livros do Antigo Testamento, quando alguém se arrependia dos seus erros, de ter pecado contra Deus, a pessoa rasgava suas vestes e jogava cinzas na cabeça. Outros, né, sentavam em montes de cinzas, sinal de arrependimento. Então, também para nós é um símbolo, né? É um chamado ao arrependimento, à conversão. A gente se lembrar que nós não somos nada, que nós dependemos da graça e do amor de Deus e por isso devemos estar ligados ao Cristo, a harmonia com Ele a todo tempo, né? Então, na quarta-feira, nós iniciamos esse tempo da quaresma, que é um tempo de penitência, é um tempo de abstinência, é um tempo de jejum, um tempo de oração e de caridade também, né? A gente vai ver nas celebrações, durante as celebrações do tempo quaresmal, em que não há o canto do glória, logo após o ato penitencial já se faz a oração, omite-se o glória, e que não há também os cantos de aleluia. No momento ali da aclamação do evangelho, abstém-se de cantar cantos que usam, né, o tema aleluia. Por quê? Porque nós guardamos esse aleluia, né, esse grito de vitória para a vigília pascal, que é chamado sábado de aleluia, né? Depois eu vou falar sobre ele, eu tenho até alguns vídeos já que falam aqui. Então, nesse tempo quaresmal, além dessas peculiaridades, nós vamos ver que temos a cor roxa, né? Essa cor de introspecção, né? Alguns cantos também, a gente vê que são cantos próprios da liturgia, não se pode cantar qualquer canto nesse tempo, né? A cor é roxa, predominante. No penúltimo domingo apenas, assim como no tempo do advento, apenas no penúltimo domingo nós vamos ter a cor rosa, que é o chamado domingo da alegria, né? É quando a igreja vai nos falar assim, ânimo, né? Lembre-se que você se prepara para a grande festa que virá. Estamos quase lá, quase chegando. A gente já vislumbra a festa para a qual nós estamos nos preparando, que é a grande festa, é o ápice do ano litúrgico, que é a Páscoa, é o tempo pascal, né? Então, nesse tempo de quaresma, nós nos preparamos, nós nos bem preparamos para a Páscoa. Junto aí com esse tempo da quaresma, temos a abertura também da campanha da fraternidade. Vou falar sobre ela daqui a pouco, né? Todo ano nós temos a campanha da fraternidade, que a CNBB ele escolhe um tema e a gente vai trabalhar durante o ano sobre esse tema. Mas vamos falar então de algumas peculiaridades, mais algumas, né, da quaresma. A gente faz, a igreja nos pede que seja um tempo de jejum, de abstinência. Enfim, o quarto mandamento da igreja vai nos falar que nós devemos nos abster de carne e jejuar, né, conforme manda a Santa Igreja. Dias de jejum obrigatório, quais são eles? Exatamente a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Como é que é esse jejum? A gente tem vários tipos de jejum, mas o jejum da igreja, que é o jejum recomendado, é qual? Café da manhã, leve. Não se come nada entre o café e o almoço. Você almoça, um almoço leve também, né? Faça um almoço. Nada também entre o almoço e o jantar. E você faz a sua janta leve. De preferência, você faça um lanche. Quem tem o hábito de jantar, faça um lanche, né? Algo mais leve, tá? É esse o jejum da igreja. Quando eu falo não ter nada entre as refeições, café da manhã e almoço, almoço e jantar, não quer dizer água não, água você pode tomar à vontade. É o cafezinho, né? Mesmo que seja um cafezinho puro que se toma ali, né? Não deve se tomar, né? Nenhum outro lanchinho, uma frutinha, nada. É abster-se disso aí. Então esse é o jejum que a igreja recomenda. E é o jejum e a abstinência de carne, né? Ela é recomendada durante também na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e em todas as sextas-feiras do ano.
né? Está previsto aí no direito canônico, no Código de Direito Canônico, no cânon, entre o cânon 1243 e 1253. Nós vamos ver que no cânon 1251 vai falar exatamente isso, né? Que a abstinência de carne deve ser durante todas as sextas-feiras do ano e na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa também, além do jejum, nesses 2 dias. Só que aí fala, né, conforme prescrever a CNBB. E agora a CNBB, ela autoriza que essa abstinência de carne seja trocada por um outro alimento. Porque às vezes, por um exemplo, uma pessoa que já na dieta ela já não consome carne, por exemplo, um vegano, um vegetariano, então para ela não é sacrifício nenhum deixar a carne. Então ela vai trocar por um outro alimento ou por um ato de caridade ou um ato de penitência. Tá? Então existem essas 2 substituições para a abstinência de carne, ou por um outro alimento, ou praticar um ato de caridade, ou um ato de penitência, tá bom? Então essas são as formas de você fazer a abstinência, tá? As pessoas durante a quaresma também costumam se abster de alguma coisa, outra coisa, pode ser, tá bom? Pode fazer também durante o tempo quaresmal, que até te ajuda, né, a melhor se conectar com Deus, né? Quando a gente, por que é isso? Por que fazer esse jejum? Por que tirar alguma coisa? Porque isso vai nos dar independência em relação àquelas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que gostam muito de tomar café, que a cabeça chega a doer quando não toma café. Tenta tirar o café. Você vai dizer para o seu organismo que você não é dependente daquilo. A gente deve ter Deus acima de tudo, inclusive acima dos alimentos. Então nós estamos mostrando que o nosso espírito é mais forte que a carne. Quando a gente tira alguma coisa que nos é muito assim, né, querido, um alimento principalmente, ou assistir alguma coisa, a pessoa que é viciada numa série, por exemplo, né? Quando você pratica um ato de caridade, principalmente quando é alguma coisa que você não gosta de fazer. Eu já ouvi falar, né? Vai visitar uma tia que você não gosta muito dela, passa uma tarde com ela, né? Por aí vai. Então, assim, são atos de caridade também que podem substituir essa abstinência de carne e que é muito bom, que a gente deve praticar nesse tempo quaresmal, né, gente? O jejum, como eu já disse, aí a abstinência, a oração, reforçar nossas orações, buscar fazer um roteiro de oração durante esse tempo, né? Quem sabe você cria aí o hábito para a vida toda, né? Se buscar mais a palavra de Deus e a caridade, que é muito importante, porque não, a fé sem obras é morta, né? São Tiago vai nos falar, a fé sem obras é morta. Então nós devemos buscar a caridade, e não só nesse tempo, em toda a nossa vida, mas buscar mais ainda nesse tempo, tá bom? Então é isso. Lembrando que se a sexta-feira do ano cair numa época de solenidade, nós estamos liberados dessa abstinência, tá bom? Por exemplo, ano passado, o dia da Imaculada Conceição caiu na sexta-feira. Não era necessário fazer a abstinência, tá bom? Da carne, ou praticar ou de outro alimento, ou praticar o ato de penitência ou caridade. Por quê? Quando é solenidade, assim como aos domingos, que a igreja recomenda a gente não fazer essas coisas, né, essas abstinências, também nos dias de solenidade, ok? Então, beleza. Quem é que tem que fazer abstinência e jejum? A partir de qual idade? A abstinência a partir dos 14 anos completos e para a vida toda, tá bom? O jejum, a igreja, o cânon da igreja vai falar que a partir dos 18 anos, da maioridade, até os 59, ou seja, 60 incompletos. Fez 60 anos, não precisa o jejum, tá? 18 aos 60 incompletos. É claro que se a pessoa completou 60 anos e pode fazer, e quer continuar fazendo, pode fazer. Um menor de 18 também que acha, né, que dê conta, que consiga, tem essa maturidade para fazer, pode fazer, né? Mas a igreja recomenda nessa idade. Abstinência de 14 para a vida toda e jejum de 18 aos 60 incompletos, ok? Então, e aí a gente vai só fazer aqui a leitura, né, do evangelho de hoje, do primeiro domingo da quaresma, e vai dizer dessa forma, né? Está em Marcos 1, dos versículos 12 a 15.
Esse evangelho ele costuma ser lido toda quaresma, porque vai nos lembrar de uma atitude que Jesus teve, que nós também devemos ter diante da tentação, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Logo depois, o Espírito impeliu Jesus, né, para o deserto, e ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aí já no finalzinho nós já vamos ter a mesma fala que é falada quando as cinzas são impostas em nós, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí tem um detalhe muito importante aqui. No início vai falar que Jesus estava no deserto e ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vai nos remeter esse ponto a Adão. Adão também, né? Só que Adão estava no paraíso com os animais selvagens também em torno dele. Ele tinha tudo ali à sua disposição. Só que ao contrário de Jesus, Adão pecou, né? Ele foi tentado e ele não resistiu, ele pecou. E aqui a gente tem um contraponto, né? Que a gente fala que Jesus é o novo Adão, é o novo homem que por Adão veio ao mundo o pecado, por Jesus veio ao mundo a salvação. Então Jesus veio nos mostrar uma nova face, né? Que é a da resistência ao pecado, da resistência às tentações. Aqui esse evangelho ele é bem resumido, nós vamos ter outro que vai falar, né, que Jesus, né, todas as tentações que o demônio vai falando para Jesus, né, e ele vai respondendo. Então, gente, é possível, Jesus estava aqui na sua forma humana, né, Jesus é divino e é homem também, mas ele estava na sua forma humana aqui, sendo tentado. Então a gente tem que ver que é possível resistir. Por isso a prática da abstinência e do jejum, né? Quando a gente faz essas práticas, nós mostramos, por mais difícil que seja, a gente mostra uma resistência às tentações. Então Jesus vai nos dizer, é possível, basta manter a oração, porque sem a oração é difícil, viu, gente? A gente fraqueja. É ligado à oração, não é um jejum simplesmente. Você tem que fazer ligado à oração. Se você não orar, você não aguenta também, né? Então Jesus vem nos mostrar isso. Sejamos firmes, resistamos, né? Vamos nos converter, vamos buscar as boas práticas, buscar aquilo que Jesus nos ensinou. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então a gente tem que se preparar para herdar o que é muito melhor. Né? O que é um café, o que é uma carne, o que é uma coisa aqui diante da grandeza do reino dos céus. Então a gente pode sim trocar essas coisas pelo reino, né? Pela busca do reino. Tá bom? Então, falando da campanha da fraternidade agora, né, que teve início lançada na quarta-feira de cinzas, todo ano a gente tem, né, um momento de refletir, de buscar sempre a fraternidade, tanto que o tema sempre começa assim, fraternidade e alguma coisa, sempre tem a fraternidade, porque é a busca de viver em comunhão, né, em comunidade. Esse ano de 2024, o tema é fraternidade e amizade social. Também temos um lema sempre, né, retirado de uma passagem bíblica, e esse ano o lema é: vós sois todos irmãos e irmãs. É retirado ali do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8. E o que é que quer dizer, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo. As pessoas é tudo, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro, como diz o ditado, né? As pessoas estão muito egoístas, estão muito irritadas por qualquer coisa. Gente, nesse carnaval, quantas notícias a gente teve, né? De pessoas que foram mortas assim por nada. As pessoas estão muito irritadas, estão muito intolerantes, né? Vivendo um tempo de muito egoísmo, de muitas, assim, atitudes exatamente contrárias àquilo que Jesus pregou. Então a igreja vem nos dizer, ó, todos somos irmãos e irmãs, todos somos filhos de Deus. Para Deus nós somos todos iguais, não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem, né, pessoa com deficiência. Todo mundo é igual, todo mundo tem. As pessoas têm suas limitações, têm suas particularidades, mas para Deus somos todos iguais, todos filhos de Deus, todos irmãos e irmãs. Então a igreja pede para que a gente
exercite a caridade, a amizade, o respeito, a tolerância, a paciência, né? E tudo isso que nos leva à fraternidade, a compreender as limitações do outro. Às vezes a gente é muito agitado, né? Ligado nos 220, e uma pessoa é mais lenta, a gente tem que tentar entender, né? É um pouco difícil, mas a gente tem que tentar entender, né? As limitações do outro, é ser gentil, né? No dia a dia. Não é só deixar de fazer algo contra uma pessoa, é fazer algo a favor. Então a igreja vai nos pedir isso aí também nesse tempo, né? É a caridade, é o amor que Jesus nos pede. Vamos buscar ver o irmão, né? Jesus no irmão, porque quando a gente faz o bem ao irmão, a gente está fazendo ao próprio Cristo. Isso reflete para nós. A gente não deve fazer por obrigação, mas por amor, tá bom? Amando a Jesus Cristo e, consequentemente, por isso amando o nosso irmão. Tá bom, meus amados? Vamos então seguir em frente, firmes nesse tempo quaresmal. Não fez seu propósito ainda? Busque fazer, dá tempo. Tá começando ainda a quaresma, né? Busque, tem tantos canais que fazem todos os dias uma reflexão, né? Nesse tempo de quaresma, busque acompanhar. Você que tem dificuldade aí, né? Em talvez meditar, buscar um retiro. Muitos canais católicos fazem, né? Então você procura aí e o que é melhor para você, o que se adequa. Revoça sua oração, faça um compromisso com Cristo. O que eu vou fazer de abstinência? O que eu vou fazer, né? Como é que vai ser meu jejum, se for o caso, minha abstinência, né? Então vamos lá, seguindo em frente com Jesus em oração e sempre, sempre, sempre tendo Cristo, né, diante de nós. Sim, eu quero o reino, eu quero buscar o reino de Deus. Então vamos seguir aquilo que a nossa igreja recomenda, participar das santas missas, muito importante, quem puder, né? E, aliás, também lembrando da confissão, esse é um tempo propício para a confissão, a igreja nos pede confessar-se ao menos uma vez por ano, e nós temos o hábito de confessar mesmo nesse tempo quaresmal, nos preparando já para a grande festa que é da Páscoa, tá bom? Busque a confissão agora ou na Semana Santa também as igrejas se mobilizam para fazer aquela confissão, né? Tem mais padres, mais sacerdotes para receber essa confissão. Então busque aí antes da Páscoa se confessar, tá? Um grande abraço, a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo, se Deus quiser.